Pois é, e a aveia? E a aveia sempre foi um alimento extremamente funcional, sempre foi um alimento que ajudou, contribuiu com a saúde das pessoas. Excelente a sua versatilidade nas preparações culinárias. E agora ela está tá no banco dos réus ali, respondendo algumas coisas. É justo? Não é justo? Enfim, vamos avaliar, tá? Vou dar aqui minha opinião, baseado, obviamente, em ciência, vou dar algumas informações, algumas curiosidades, e você tira a sua conclusão, tá bom? Que eu tenho essa forma de lidar com a nutrição, porque infelizmente a nutrição ela é uma área que as pessoas gostam de ter, elas se afeiçoam a mais a algum lado. E isso é perigoso, porque você às vezes acaba desviando um pouco o seu lado científico para um lado mais, vamos dizer assim, que você gosta, que você tem um carinho a mais, e isso não é ciência. Ciência, ela é no meio, ela é científica, ela não é dogmática. Então, vou dar minha opinião baseada em ciência e a aplicabilidade disso na realidade, tá bom? Mas antes eu já vou lembrar você, para se tá gostando do nosso conteúdo aqui, para se você chegou agora, se inscrever, na verdade, ativar o sininho de notificação e depois de assistir esse vídeo, se achar que eu mereço o seu like, te agradeço muito, ou dislike, coloca nos comentários o que foi bacana, o que não foi, o que faltou ser abordado na sua opinião, e se acha que isso pode ser passado para frente, para algum familiar seu, algum amigo, amiga, seja lá quem for, fica à vontade, é só compartilhar, vai ajudar bastante a meu canal chegar mais longe, tá bom? Então vamos lá, gente. Aveia. O que é a aveia? Não vou ficar me apegando muito às bases, mas é bom começar com o conceito. É um cereal largamente utilizado, tem diversas formas que ele se apresenta, tem farelo, aveia em flocos finos, enfim, tem diversas formas. Mas eu acho interessante pontuar algumas coisas básicas, como por exemplo, se você pegar a tabela brasileira de composição de alimentos, por exemplo, a mais conhecida que é a TACO, você vai ver que em 100 gramas de aveia, mais ou menos, você tem ali 66 gramas de carboidrato, 13 mais ou menos ali de proteína, 8,5 de gordura e a grande fama da aveia são as fibras. Mais ou menos ali 9, 10 gramas de fibra, dependendo da aveia que você esteja usando e da forma que ela se apresenta, tá? Eu já quero dar uma informação de cara, vamos começar a destrinchar um pouco ela. E de cara eu já digo, muitas pessoas falam que a aveia é uma boa fonte de fibra. Sim e não. Vocês já me conhecem, já sabem como é que eu faço os meus vídeos, como é que são as minhas opiniões. Não, não são opiniões em cima do muro, como são de forma pejorativa. É feito de forma pejorativa as pessoas que se posicionam de forma imparcial. Não, não é uma opinião em cima do muro. Mas depende. A proteína da aveia ela vai depender. Se você é vegano, você limita todo um range, todo um escopo de alimentos, ela pode contribuir com proteínas, porque você precisa focar em diversificar as fontes vegetais de proteína, porque os vegetais eles têm o que a gente chama de aminoácidos limitantes. Como os alimentos de origem animal eles têm por grama, enfim, por quantidade que você coloca numa balança, enfim, quantidade de aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós não produzimos, em quase em sua totalidade, completo, em quase não, tem como sua totalidade ali a proteína animal, ela tem essa capacidade de entregar para a gente, você não precisa diversificar, tá? Agora, a proteína de fonte vegetal você precisa, tá bom? Então, assim, se você é um vegano, a aveia pode entrar para contribuir na sua composição aminoacídica, na sua composição proteica, melhor dizendo, tá? Agora, se você não consome, se você não consome, se você não é vegano ou não faz um vegetariano muito estrito, que na verdade isso aí depois eu vou fazer um vídeo para explicar que o vegetariano ele é um vegano. Senão ele tem outras variações. Tem o ovo vegetariano, ovo lacto vegetariano, pisco ovo lacto vegetariano, enfim, são outro assunto. Mas se você se você consome alguma coisa de origem animal, é preferível deixar a aveia para contribuir com fibra e, por que não, com carboidrato.
Guarde isso. Guarde o carboidrato, que eu vou falar lá na frente, especialmente sobre esse tópico, tá? Quando eu terminar de fazer o levantamento e esse equilíbrio entre aveia faz bem, aveia faz mal, se faz mal, por que pode fazer, enfim. Vamos lá. Então, as proteínas têm esse ponto, tá? Vamos para o que interessa. Não, melhor, vamos falar o porquê que a aveia tem sido mal falada ultimamente. Algumas pessoas têm levantado algumas questões que não é de hoje, não são questões de hoje, é de muito tempo atrás. Quais são elas? Basicamente duas. Todo alimento de origem vegetal, ele vai ter o que a gente chama de antinutrientes ou fatores antinutricionais. Basicamente, para não alongar muito isso aqui, o que são esses fatores antinutricionais? São formas que as plantas têm de se defender dos seus predadores. Então, bom, se eu cair, acontece. Eu vou continuar falando, mas eu vou ter que trocar essa cadeira. Então, assim, fatores antinutricionais são formas que as plantas têm de proteger o seu fruto ou sua semente, que é um dos elementos que as plantas mais protegem, entregando para o seu predador coisas que ele instintivamente sabe que não pode mais comer essa planta, porque ele vai ter algumas fraquezas, alguns tipos de sintomas que o animal, o predador original, ele sabe fazer a leitura daquilo. E ele sabe que aquilo ali não contribuiu para a saúde dele. Então ele não come mais. Porque a planta, imagina, a planta não sai correndo de um predador. Se você vê um cervo correndo de um leão, ele corre, finge de morto, tem uma inteligência ali por trás. A planta não. Então essa é uma forma, é um conceito da planta que a gente chama de hormese. É uma forma da planta, ao passar do tempo, dos milhares de anos, elas conseguiram desenvolver esse tipo de proteção. Então, o que é isso? Os principais antinutrientes, eles são ácido fítico ou fitato e o ácido oxálico, são os oxalatos. Tem mais alguns, mas esses são os principais presentes nos cereais, nas leguminosas, principalmente nos cereais e nas leguminosas, mas os grãos também, os três principais, é o que mais tem fatores antinutricionais. Eles basicamente conseguem roubar minerais que nós absorveríamos a nível intestinal e eles fazem uma quelação, eles roubam para si, eles fazem um steal, né? Quelam aquilo ali, aquilo vira um camburão e eles levam embora. A aveia, de todos esses alimentos que eu falei, esses alimentos, desses grupos que eu falei, grão, cereal, leguminosas, a aveia na literatura é a que menor atrapalha a absorção desses minerais no ser humano. Você vai encontrar também formas de lidar com isso, como o famoso remolho, que você faz com feijão, sua mãe ou você mesmo. Sua mãe, tô achando que eu sou jovem, tô comunicando com gente que cresceu, já é velho, que nem eu. Mas você faz ali, bota o feijão de molho, no dia seguinte só você faz. Você não tira ele e coloca na panela de pressão, por exemplo, para fazer direto. Esse remolho, algumas pessoas colocam gotas de limão, enfim, tem diversas formas de você fazer, com água morna. Esse remolho tem a capacidade de quebrar, de diluir, de desfazer a ação desses antinutrientes. A aveia, por ser um farelo, normalmente a pessoa usa o farelo de aveia, que é o mais nutricional deles, dos mais nutricionais. Para você fazer isso, só se você tem uma preparação já pronta para aquela aveia que vai levar esse remolho. Senão ela vira uma pasta, ela vira um creme. Tem gente que faz aquelas papinhas de aveia, né? Aquelas, enfim, tem diversas preparações que as pessoas fazem. Eu acho muito ruim de gosto, mas fisiculturista usa muito, é muito rico nisso. Então é uma forma, só que as pessoas não gostam muito. Então a aveia ela entra praticamente da forma como você tira ela do pacote, você coloca. Dificilmente eu vejo na prática e confrontando com a literatura, dificilmente eu vejo a pessoa ter problemas desses roubos de minerais oriundos da aveia, mas tem literatura que fala disso. E aí eu acho que você tem que ver junto com o seu profissional de saúde, seu médico ou mesmo nutricionista, para avaliar isso, tá? Mas, ao meu ver, isso não é uma questão preocupante, salvo se você tem algum tipo de restrição, tanto à aveia, quanto você sentir que a aveia é um dos poucos grãos, um dos poucos cereais que você coloca, e você não consegue aumentar um ferro, você não consegue subir o magnésio, você não consegue normalizar um manganês, um selênio, tá? Essas são as situações.
Outra situação que eu quero só pincelar, porque se você for pesquisar na literatura você vai achar, é a oxidação dessas gorduras, a oxidação lipídica que ela pode sofrer em processos em que a temperatura se eleva, na sua extração, na forma de apresentação da aveia, em alguns produtos já prontos. Pode acontecer, tem alguns estudos que mostram que se você aquece a aveia, esse ômega 6, que principalmente está inserido na aveia, ele pode acabar oxidando. E aí, a partir do momento que você oxida um ômega 6, agora esquece a aveia, tá? A partir do momento que você oxida um ômega 6, você cria um problema para o corpo. Depois eu vou explicar por que os óleos vegetais não são bons alimentos, não são bons produtos alimentícios. Você que está aqui no meu canal sabe muito bem a diferença do alimento e do produto alimentício. Mas eu vou fazer um vídeo explicando por que óleos vegetais não são bons produtos alimentícios, tá? Enfim, isso é outro assunto. Então, pincelado esses dois porquês, principalmente os fatores antinutricionais, que foram as razões agora mais recentes, se você acompanha minimamente o meio da nutrição, o meio da saúde, você deve ter visto alguns profissionais falando que a aveia não é um bom alimento, por causa dos fatores antinutricionais e tudo mais e tal. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Seria bem assim se a pessoa tem uma alimentação 10, elementos de origem animal, diversificado, com vegetais de baixo amido, com vegetais de pouca, com baixos fatores antinutricionais e tal, aí poderia ser que a aveia pudesse causar algum problema. Ou se você usa aveia pra caramba, em larga escala e tudo mais, mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Então, é uma preocupação? Pode ser, mas eu diria que não, tá? Não tenho prática clínica nem estudo científico para corroborar com esse medo todo que as pessoas estão colocando em cima da aveia, tá? Essa é a minha opinião. Isso, gente, sem contar os pontos positivos da aveia, que é o que a gente vai já pincelei aqui sobre, mas a gente vai continuar a falar aqui. Por exemplo, elementos de origem vegetal tem sempre um ou outro antioxidante que se destaca. A avenatramida, por exemplo, é um antioxidante presente na aveia e ela é sensacional, porque ela tem papéis antioxidantes. Então, se você consome aveia regularmente, você possivelmente vai ter esses pontos negativos do antinutricional, que na prática não é bem isso, tá? Mas você tem os pontos positivos, como por exemplo a avenatramida, que é um antioxidante excelente presente na aveia, tá? E aqui a gente vai para o ponto, acredito eu que seja o ponto alto da aveia, tá? Que é falar sobre a fibra. A fibra solúvel que é presente na aveia, ela tem essa capacidade de ser solúvel, o nome já diz, né? Solúvel em água, então ela consegue ajustar o trânsito gastrointestinal, tá? Ela consegue, por exemplo, através desse gel que é formado, dessa dissolução em água, você consegue você consegue impedir a absorção ou mesmo a reabsorção de gorduras que, se entregues, lembra do ômega 6 doente, oxidado que eu falei? Imagina que você está entregando muito ômega 6. Você usa muito óleo vegetal, você come muito na rua, as preparações são feitas com óleos vegetais, você entrega muita gordura ômega 6 oxidada. Então imagina, esse gel é capaz de dificultar a absorção ou mesmo a reabsorção de gorduras excedentes que você pode entregar através da alimentação para o seu corpo. Imagina se for esses ômega 6 oxidados. Melhor ainda, concorda? Então, ela tem essa capacidade. Isso vai refletir em um LDL diminuído, porque você diminuindo a gordura, você diminui também as lipoproteínas que carregam. Você diminui o LDL que carrega também o colesterol. Então, você pode acabar, digamos assim, deixando o colesterol que seria também doente, oxidado, que o colesterol não te faz mal, tá? Depende da condição orgânica que você se encontra. Quero deixar isso bem claro. A condição orgânica que você se encontra vai dizer para você como esse colesterol vai se comportar. Mas você não tendo aumento das lipoproteínas que carregam gordura, colesterol não é gordura, quem me acompanha já sabe, com a queda na produção dessas proteínas carreadoras, você acaba tendo colesterol excedente que vai ser eliminado. Ele sendo bom ou ruim, vai ser eliminado. Seu corpo tem a capacidade de fabricar mais, no caso do colesterol que for eliminado ter sido bom. Seu corpo vai fazer. E se for o ruim, que bom. Colesterol oxidado, ele vai embora, não te faz mal nenhum. Então a aveia tem essa função
Muito bacana, tá? Mas e a tal da beta-glucana? Beta-glucana que é encontrada tanto na aveia, né? Na verdade, ela é encontrada ali em bactérias, leveduras, algas, fungos, cogumelo, e ela tem diferentes ações, perdão, na área da saúde, tá? Então, a beta-glucana, agora vamos falar da beta-glucana. Ela tem duas funções primordiais no corpo. A primeira, ela participa, quando você consome ela através da aveia, por exemplo, ela tem essas funções. Ela vai melhorar a capacidade absortiva da gordura, ela vai aumentar a saciedade, ela tem uma função quase que, vamos dizer assim, pode ser que eu esteja forçando um pouco a barra, mas isso pode levar a uma função antibiótica natural. Ela consegue, por competição, deslocar as bactérias ruins, porque ela reformula o seu intestino e você acaba tendo saúde. Por quê? Intestino saudável é sinônimo de sistema imune saudável. Perfeito? Isso sem contar também o fato dessa fibra beta-glucana encontrada na aveia, ela é muito importante porque o corpo consegue fazer a absorção, mas não a digestão por enzimas. Isso faz com que essa fibra chegue até ao seu intestino e lá bactérias vão fermentar essas fibras. E dessa fermentação vai nascer ácidos graxos, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que são eles ácido acético, propiônico e o butírico. Principalmente o butírico, ou butirato. Vocês vão ver, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar ácido butírico ou butirato. Já tem estudos mostrando o auxílio, ou mesmo a prevenção, que eu ia falar auxílio no tratamento, mas mais como prevenção de câncer de cólon, tá? De cólon intestinal. O ácido butírico você consegue fazer isso. Ácido butírico esse que já está pronto na manteiga, por exemplo, que é um excelente alimento, tá? Excelente alimento. Essas são as funções, basicamente até agora que eu falei, da aveia e também de sua beta-glucana, que é parte parte da fibra presente na aveia, na sua saúde quando você consome. Agora, uma curiosidade, que provavelmente você não sabia. A beta-glucana ela pode ser entregue a você de forma suplementar. Dessa forma, ela é extraída de uma bactéria chamada Saccharomyces cerevisiae, tá? O nome é um palavrão, mas se você colocar na internet você vai ver. Saccharomyces cerevisiae. Quando você entrega a beta-glucana através da extração dessa levedura, você primeiro impede que ela fermente, tá? Isso faz com que o seu corpo receba e automaticamente essa beta-glucana vai interagir com algumas moléculas que a gente chama de sentinelas que estão pelo seu corpo, pertencentes ao sistema imune. Isso faz com que o seu sistema imune permaneça em treinamento. E isso é interessante, porque você fazendo um treinamento modulatório, tá? Um treinamento modulatório do seu sistema imune, você acaba tendo, como resultado disso, um sistema imune mais modulado, como o nome já diz. E isso para você é sensacional, tá? Então, a aveia ela tem esses benefícios, principalmente pela beta-glucana, tá bom? Agora, o último ponto, eu deixei por último não à toa. Entendo uma coisa. A aveia, que contém fibra, ela é muito utilizada porque você consegue diminuir a ação, por exemplo, muito rápida de uma glicemia. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca fibra em qualquer alimento que tenha carboidrato, você diminui o impacto glicêmico desse carboidrato. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa. Mas entenda uma coisa. Quando você diminui... Oxe, meu Deus, atrapalhou aqui. Quando você diminui o impacto desse carboidrato, não é que você diminui o carboidrato, você diminuiu o impacto dele no seu corpo. Traduzindo, você tem índice glicêmico e você tem carga glicêmica. O índice glicêmico, quanto mais alto ele for, mais rápido e mais alto a sua glicemia vai picar no seu sangue. Ou seja, você toma um suco de fruta concentrado. Eu peguei suco de fruta de propósito. Tem benefício? Tem benefício. Tem vitamina, tem mineral, tem muita coisa. Mas do ponto de vista glicêmico,
ele vai fazer esse impacto. Ele vai subir muito rápido, principalmente se você tira toda a fibra ali presente. Que está, por exemplo, no suco de laranja, está presente nos gomos e no bagaço da laranja. Entendeu? Então, quando você come uma laranja, ou você chupa uma laranja, melhor dizendo, você tem um índice glicêmico menor, porque a fibra não deixa esse carboidrato entrar com todo o impacto violento que ele pode dar no seu metabolismo. Entendeu? Mas a carga glicêmica, ela permanece. Então você vê muito, você pesquisa na internet, você vê índice glicêmico, carga glicêmica. Ah, o que importa é o índice glicêmico. Não, o que importa é a carga glicêmica. Não, o que importa é depende para quem. Então, assim, melancia. Melancia tem um índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica baixa, porque ela é muito rica em líquido. Ela dilui essa carga glicêmica. Então, para um diabético, e aí agora é onde a gente vai entrar onde eu queria. Para um diabético, uma melancia seria menos pior do que uma laranja, pela concentração dessa carga glicêmica. Porque a laranja tem uma carga glicêmica alta, é a quantidade de carboidrato, de açúcar, de amido, seja lá o que for, aquele composto que vai virar glicemia no seu sangue. A laranja tem mais, a melancia tem menos. No caso aqui, menos. Aqui eu estou falando, só para exemplificar. Essa mão eu estou falando de índice glicêmico, essa eu estou falando de carga glicêmica. Entende? Então, assim, vamos voltar para a aveia. A aveia é um excelente alimento para todo mundo. Eu discordo. Eu discordo. Por quê? Vamos pegar o diabético? Vamos pegar o crescente, o que eu normalmente vejo de um diabético. Ele começa com resistência insulínica. A pessoa está bem, os exames todos estão ótimos, todos os marcadores estão ok, mas a insulina já está ali gritando em jejum. 8, 10, 12 horas. Já está lá, acima de 10. 10, 12, 15. Acho que é picomol por. Eu esqueci agora a medida de unidade. Mas a sua insulina já está lá na casa dos 15. E você está em jejum, porque você comeu. Você não comeu, você dormiu. Você foi fazer exame em jejum. Esse é o cara normal, tá tudo certo, a vida tá ótima, mas ele já está resistente à insulina. Temos a pessoa praticamente ali entrando no pré-diabetes. Por quê? Porque agora não só a insulina está lá no alto, mas a glicemia já se mostra um pouquinho elevada. E temos a pessoa diabética, insulina elevada, hemoglobina glicada elevada e glicemia lá em cima. Vamos pegar o pré-diabético e o diabético. Deixa o resistente à insulina um pouco para lá. Essas duas pessoas não vão se beneficiar da aveia. Melhor dizendo, eles podem se beneficiar por esses outros fatores que eu já falei em relação à aveia. Mas, por outro lado, eles vão ter, vamos dizer assim, eles vão colher prejuízo. Por quê? A última coisa que um diabético e um pré-diabético quer é elevação glicêmica. Ah, Bernardo, mas espera aí. Você falou que a aveia, ela diminui o impacto glicêmico. Sim, mas tem duas coisas. Ainda existe o impacto glicêmico e ela tem uma alta carga glicêmica. Ela tem amido. Ela é uma planta, é um vegetal. Planta, né? É um vegetal. Então, assim, a pessoa que vive em constante tentativa de manter sua glicemia baixa, pela desculpa de conseguir fibra, ela joga aveia. Só que o problema é, ela tem a fonte de fibra, mas ela aumenta a glicemia. Que para um diabético, isso é prioritário. O diabético precisa diminuir a glicemia sanguínea. Ah, Bernardo, mas é possível você colocar aveia para diminuir o impacto glicêmico de uma outra comida. Sim, para mim, como prática clínica, eu já não considero um paciente diabético comer aveia por causa da fibra para diminuir o impacto glicêmico de algo que tenha carboidrato. Entendem? Para mim isso já não funciona. Ele já errou no planejamento alimentar quando ele está comendo algo que tenha índice ou principalmente carga glicêmica alta. Ele precisa de uma aveia que tem fibra para diminuir o impacto glicêmico, entende? O diabético não pode fazer isso. Ele tem uma tolerância, uma intolerância à glicose. Tanto que um dos testes que é feito é teste oral de tolerância à glicose para a pessoa saber se está resistente à insulina, se a insulina está respondendo bem, com
sequência, né, da glicemia baixando graças à ação dessa insulina, se o corpo está sensível ou está resistente a essa insulina. É por aí que a gente vê. Você toma, acho que 150 miligramas de desoxiglicose diluído em água, e aí depois você vai medindo 30, 60, se eu não me engano, esqueci agora os horários, para ver como é que está o seu teste de esforço pancreático. Aí você tem outros exames, indicioma e por aí vai. Mas percebem o problema? Aí é que eu estou entrando em outro ponto que é delicado, que é muito delicado. Porque tem pessoas ainda que acreditam que um diabético, nutricionistas, infelizmente, que acreditam que o diabético ali pode chegar no controle, e pode chegar de fato no controle do diabetes, comendo ainda 50%, 60% de carboidrato. Ele pode? Pode, mas tem que ser restrito ao extremo. Ele precisa ter outras coisas muito bem revistas, como exercício físico, uma boa gestão do estresse, uma suplementação adequada, aqueles pilares que eu falo, né? Um bom sono. E hoje já se sabe que o low carb, gente, eu não estou defendendo nada, tá? Estou falando de estratégias benéficas para um diabético. A low carb hoje, várias sociedades por países afora já colocam ela como uma boa estratégia para diminuir o impacto glicêmico, tá? Então, vamos falar da fibra agora de novo. Onde eu consigo fibras de baixo amido? Vegetais de baixo amido. Você pega aí, numa dieta low carb bem feita, você pega uma rúcula, você pega uma selga, você pega a própria alface, você consegue fibras excelentes de baixo amido. Por quê? Porque, lembra que eu falei? A aveia ela tem uma alta concentração de carboidrato. Em 100 gramas você tem mais ou menos 60, 58 gramas de carboidrato. Então, assim, ela por si só já vai picar a sua glicemia, o que para um diabético não é bom. Então, assim, só para botar uma pá de cal em cima, você quer fibra sem mexer na sua glicemia? Coco. Pega o coco. Vai lá comer o coco para você ver. A copra, que é a parte branca interna, que a gente chama de carne do coco, o coco é excelente. Além de não ter carboidrato, ou seja, ele não te prejudica se você for um pré-diabético, um diabético ou um resistente à insulina inicial, além disso tudo ele contribui, porque ali você tem ácidos graxos de cadeia média que vão beneficiar o seu sistema imune, porque ele consegue, igual a beta-glucana que eu comentei mais cedo, ele consegue também fazer a eliminação de, por exemplo, algumas bactérias que podem ser nocivas. Ali tem ácido láurico, que é excelente, que vira monolaurina no seu estômago e consegue fazer esse combate a agentes invasores, não só bactérias maléficas, mas fungo, parasita, ele também tem essa ação. Na literatura tem isso. Tem o ácido cáprico, que vai virar monocaprina, que também tem ação. O ácido caprílico, ó, o ácido capróico, caprílico, cáprico e o láurico são excelentes para isso. E tem no coco, que vai te dar fibra, que vão fermentar no seu estômago, dando ácidos graxos, como o ácido butírico, que é de cadeia curta. Esses que eu falei são de cadeia média. Vai te dar o ácido butírico, que eu falei mais cedo, que vai ajudar a prevenir câncer de colo e ainda vai beneficiar você com muito mais aspectos, vamos dizer assim, imunológicos para a sua saúde. Tá bom, gente? Então, essa cadeira vai quebrar e eu vou cair aqui, mas enfim, vamos lá. Então, esse era o recado sobre a aveia. Ficou um vídeo muito grande, como sempre, eu não consigo fazer vídeo pequeno, mas enfim. Eu gosto de trazer a informação o mais mastigado possível. Então, eu trouxe os pontos negativos e os pontos positivos para públicos gerais. Mas os pontos positivos para essa galera diabética, eu acredito que você consiga o que a aveia pode entregar em outras fontes, como a suplementação com beta-glucana e essas fibras fermentáveis através de alimentos que não têm uma concentração de amido muito grande, como os vegetais de baixo amido que eu falei, e o coco, que não só não te traz malefício, porque ele não tem quantidade de carboidrato, ele tem uma quantidade de carboidrato baixa, mas também tem as peculiaridades que só o coco pode entregar como um excelente vegetal para você. Tá bom? Então o recado era esse. Até a próxima.